4, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceberam que o dilúvio é mencionado aí de maneira repetida. Quem fez essa afirmação? Jesus. Jesus está dizendo que o dilúvio ocorreu. Mas existem hoje cientistas que não creem nisso. Inclusive cientistas cristãos. Como? O próprio Jesus está se referindo a esse acontecimento. Então hoje nós vamos realizar uma viagem do tempo e vamos perceber que alguma coisa aconteceu no passado que a Bíblia relata de maneira simples, uma linguagem coloquial, acessível, mas o jovem, quando vai ao campo, ele vê coisas impressionantes. Então teremos essa abordagem hoje. Vamos realizar um trabalho, uma viagem ao campo. Vou usar então os slides. O título então seria a maior tragédia ambiental da história da Terra. Hoje ocorreu um terremoto no Peru. Felizmente, parece que houve só uma morte. Algumas casas foram realmente avariadas, houve alguns problemas, mas nem sempre é assim. Às vezes tem terremotos muito mais violentos. E um terremoto, quando ocorre no leito do oceano, ele gera um maremoto. E as ondas gigantescas atingem a superfície. Então, de alguma forma, isso promove mudanças ambientais, tragédias. A principal tragédia é a morte de seres humanos. Mas vocês vão ver agora que no passado ocorreu aquilo que eu considero a maior tragédia ambiental da história da Terra. Bom, o geólogo viaja muito. Muito embora eu sou um pouco caseiro, não gosto de viajar muito, a profissão me obrigou a viajar. Eu continuo viajando, tenho que continuar viajando, mas menos. Né? Eu já viajei bastante, então você precisa conhecer os vários tipos de rochas que ocorrem no mundo, porque elas se repetem, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. Da maneira que ao olhar, por exemplo, o basalto, que é a rocha que eu estudei, eu dediquei boa parte da minha vida ao estudo dessa rocha, vou encontrar semelhantes rochas em várias partes do mundo. Então, o geólogo, para conhecer, contar um pouquinho, conhecer a história da Terra e procurar divulgar, ele precisa viajar bastante, além de estudar. Então, uma das minhas viagens, em 2010, tem um erro aqui. Não foi em 2010, não. Não. Aqui ocorreu, antes de eu viajar para a Islândia, ocorreu um fenômeno aqui impressionante. 14/4/2010. Esse vulcão, você ler com ele já é difícil, então deixar mais difícil ainda. Mas eu estive lá e vi várias vezes. Esse vulcão chama-se Eyjafjallajökull. Aqui está ele. Pode, por gentileza, passar. Vocês vão ver realmente esse vulcão em 14 de abril de 2010. Colocar um pouquinho o somzinho aí, tem um somzinho bem baixinho. O som nem combina muito com esse fenômeno violento. Esse vulcão, ele é muito ativo. A Islândia foi formada por vulcões. É uma ilha vulcânica. E os vulcões estão em atividade há muito tempo, de maneira contínua. Inclusive, quando o Oceano Atlântico não existia. Começou a se abrir e a Islândia começou a se formar. De lá para cá, os geólogos percebem então que é possível analisar a história da Islândia de maneira contínua. O geólogo, sabe o que está fazendo aí? Vocês estão vendo ele se movimentando no carro? Ele está fugindo, ele está indo ao encontro. Ele quer ver de perto. Vulcão em erupção, vamos lá ver. Então vocês vão perceber que eles ficam muito próximos do vulcão.
vulcão, correndo até risco de vida. Alguns já inclusive morreram, mas ele precisa chegar perto. Esse vulcão, ao entrar em erupção em 2010, ele jogou cinzas para o espaço, e essas cinzas acabaram realmente atingindo boa parte da Europa. Foram para a alta atmosfera e se precipitaram, e houve um problema sério, de tal maneira que os aeroportos tiveram que ser os voos cancelados. Foi um prejuízo muito grande. Esse vulcão realmente foi violento, mas ainda bem que os islandeses estão acostumados. Aí não mora ninguém, mas os geólogos, parece que querem viver uma vida de risco, estão aí tentando documentar esse evento. Muitas vezes o resultado é terrível. Essa nuvem de cinzas, às vezes de poeira, de repente o vulcão para. E toda essa coluna de cinzas, ela sofre um colapso. E ela vem toda para baixo, e escoa quando encosta na montanha e se movimenta em alta velocidade, aquela cinza a 500, 600 graus Celsius. Foi exatamente isso que ocorreu com Pompeia, no 79 de nossa época. A cidade foi destruída. Muito bem. Pode passar, próximo. Aqui estão. Agora estou aqui não mais em 2010, mas em junho de 2016. Melhor dizendo, 2017. É a mesma região. Aqui você está vendo, por ocasião da erupção do vulcão, essa fazenda aqui embaixo, esses sinos aqui, essa casa, são os mesmos que estão aqui. Só que aqui atrás, silêncio. Eu fiquei chateado, eu gostaria de ver esse vulcão em atividade. Então, a Islândia é um local onde vulcanismo ocorre praticamente todos os dias, erupções vulcânicas. Mas eu continuo realmente mostrando para vocês algo impressionante. Aqui vocês estão vendo, aqui não é um vulcão, outro e outro. Você tem fluxos de lava, derrames de lava. Se você olhar com atenção, ele continua aqui, e boa parte da ilha, mais ou menos uns 50, 30 mil quilômetros quadrados da Islândia, é composto por esses derrames de lava. É chamada, pelos geólogos, de sequência neógena. Então, eu estou agora visitando um vulcanismo que ocorreu mais antigo, lá atrás. Ele é imenso. O gelo acabou escavou esse vale onde nós estamos aqui, mas antes era tudo contínuo. Esses derrames, dá para perceber que tem vários derrames aqui. O contato entre outros são linhas mais ou menos horizontais. Continua aqui. Antes não tinha esse vale aqui, nem esse aqui. Era tudo coberto por esses derrames de lava que ocorreram no passado. Ainda bem que isso não ocorre hoje. Hoje é um vulcão aqui pontual. Pegou boa parte da ilha, e ao analisar essas lavas aqui, eu me lembro daquilo que eu vi quando fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP em São Carlos. Aqui em São Carlos tem o mesmo tipo de rocha que ocorre na Islândia. A pedreira, você tem alguns lugares com algumas pedreiras abandonadas. Pedreira nativa em São Carlos não tem mais, mas tem alguns lugares onde você tem até um restaurante do lado de uma cachoeira. Se você for ver essa cachoeira, as rochas são uma rocha escura, basalto. Você andando pelas calçadas aqui na São Carlos, alguns lugares você tem uma rocha escura, onde pequenos pedaços colocados e forma aquele tipo de desenho chamado petit pavé. Então essa rocha escura é basalto. É a mesma que ocorre aqui na Islândia. Muito bem. Então, essa sequência neógena representa um vulcanismo muito mais violento do que o vulcão Eyjafjallajökull, que hoje está em atividade. Muito bem. Mas o geólogo também tem que estudar em companhia de especialistas para aprender com eles. Então, eu estou participando, o ano passado, eu estive em 2008, 2018 ou 2017, melhor dizendo. No mesmo ano que eu cheguei da Islândia, participei desse congresso aqui, Universidade Federal do Paraná, um simpósio de geologia do sul do Brasil. Então, todos aqui são geólogos, inclusive um geólogo islandês que me acompanhou, me levou para conhecer os basaltos lá da Islândia. São vários geólogos experientes. Esse aqui é um senhor já muito experiente, e aqui atrás é o
basalto que ocorre lá na Islândia. É a mesma rocha, não tem diferença. Então, aqui estou no norte do Paraná, aqui no Brasil. Mas eu também realmente estive em outros locais. Aqui já é nos Estados Unidos, são os basaltos chamados basaltos do Columbia, Rio Columbia, fica no estado de Washington, parte noroeste dos Estados Unidos. E aqui estão os derrames aqui, ó. Mesmo derrames. Essas linhas horizontais aqui acabam realmente representando o final de um derrame e o começo de outro. Quando você olha eles, a extensão deles aqui é essa erosão, aqui é uma erosão, mas era uma coisa só. Onde eu estou, por exemplo, eram esses derrames. As erosões que vieram depois acabaram removendo o material. E quando eu chego pertinho desses derrames, eu percebo que eles têm 50, 60, 80, 100 metros de espessura e milhares, alguns de quilômetros de extensão, mostrando que esse derrame de lava, hoje, a lava está solidificada. Então, o basalto é a lava vulcânica solidificada, cristalizada. Então, eu vejo que esse tipo de vulcanismo que ocorreu na Islândia, né, e ocorreu no Brasil também, vou falar um pouquinho mais à frente, ele também ocorreu em outras partes do mundo, muito mais intensos e violentos do que qualquer derrame de lava que ocorre hoje, Em 2016, eu estive aqui em Cabo Verde, na África. Estou aqui no topo do vulcão Fogo, a 3 mil metros de altura. E lá embaixo, os derrames que ocorreram em 2015, eles soterraram a cidade. Aqui as casas que sobraram. Essa mancha mais escura é um derrame recente, mas é pequenininho. Todo esse material que está aqui, todas as ilhas, elas realmente são as pontas de um vulcão monstruoso que está com a sua base a 3 mil metros abaixo do nível do mar. Então, se eu considerar esse vulcão desde a sua base, no leito do oceano, até onde eu estou, dá 6 mil metros de altura. Não é? Então, eu analisando essas rochas, as que estão aqui, é o mesmo tipo de rocha que ocorre na Islândia, que ocorre no Brasil também. Rochas vulcânicas. Esse vulcanismo foi violento, hoje ele é mais suave, mais tranquilo, pontual. Vulcão Pico do Fogo em Cabo Verde. Aqui estou com um grupo de pessoas, que vocês conhecem alguns, aparece de vez em quando no Novo Tempo. Estou em Galápagos. Então, aqui está uma cratera imensa e há manchas escuras de um vulcanismo que ocorreu mais localizado recentemente. Agora, as lavas vulcânicas que formaram todo esse pacote, todas as ilhas de Cabo Verde no passado, foi muito mais intenso, muito mais violento. Esse vulcão chama-se vulcão Sierra Negra. Muito bem, vamos continuar nossa viagem. Agora eu estou aqui nos basaltos em Oak Canyon, no Arizona, nos Estados Unidos. Estive lá em 2017 também. Vocês estão me vendo aí ou não? O geólogo gosta de leitura, né? Aqui passam carros, aqui embaixo. Aqui isso aqui é quase vertical, praticamente. Onde eu estou aqui, ó. Procurando analisar os basaltos e vejo que são os mesmos que ocorrem na Islândia, que ocorrem em Cabo Verde, em Galápagos, é o mesmo tipo de derrame de lá. Mas, geólogo não vive só passeando no campo, não, batendo martelo, faça sol, faça chuva, está lá. Não é? Às vezes fica sem comer, sem beber água, procurando conhecer as rochas. Aqui, realmente, eu procuro estudar esses basaltos. Esses são de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Quem já esteve em Ribeirão Preto e passou por alguma pedreira de Ribeirão Preto? Em Débora, Coçucap. São várias pedreiras que tem em Ribeirão Preto. E a rocha é vulcânica, é basalto. Então, eu procurei analisar no microscópio, ver os seus cristais, a composição química dela, e percebi que é o mesmo tipo de rocha que ocorre em várias partes do mundo. Então, eu dediquei 12 anos da minha vida na universidade, aqui na USP, estudando os basaltos. Fiz meu mestrado e doutorado nessa rocha. E ao observar em outras partes do mundo, percebo que elas são praticamente idênticas. Não é? Então, vocês vão perceber agora que, além dessas que eu conheci, as do Brasil chama-se Formação Serra Geral. Essa mancha vermelha que está aqui, ela continua aqui embaixo do oceano, aqui também na África. Então, esses derrames que eu estudei aqui, numa área de 1.200.000 quilômetros quadrados,
Ainda bem que hoje não tem mais esse tipo de vulcanismo, parou. Mas o passado foi violento. E essas marcas deixadas aqui mostram que esses derrames que eu estudei começaram quando não havia oceano Atlântico. Havia o grande Pangeia, o único continente que existia no passado. Então, aqui, esse também eu conheci, lá nos Estados Unidos, mas no Rio Colômbia. Esses aqui também eu conheci pessoalmente na Islândia, Galápagos, Cabo Verde, e aqui nem aparece uma mancha vermelha, mas tem grandes derrames aqui. E Grand Canyon. Note, de todas essas manchas, essas eu visitei. Mas eu posso garantir para vocês que as semelhanças que eu encontrei entre essas que eu estudei e estive pessoalmente, ocorrem aqui também em várias partes do mundo. Então você está vendo uma distribuição global de rochas vulcânicas. Então um pontinho aqui que ocorreu em 2010 já causa transtornos em grandes áreas. Imagine esses vulcões em erupção no passado, essas manchinhas vermelhas aqui. Então os resultados foram muito mais catastróficos. Por que não existe hoje tantas e tão amplas erupções como no passado? Porque eu não vejo vulcanismos tão violentos e amplos como esse. Porque alguma coisa ocorreu no passado, só no passado. Ainda bem que foi só lá e continuou. Muito bem, só que existe manchas vermelhas na Terra muito maiores do que essas. Vão ficar surpresos. Querem ver um vulcanismo realmente com uma distribuição global? Vocês estão vendo então onde há o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico e o Oceano Índico está pintado de vermelho. Por quê? Quando eu pego o submarino e desço até o fundo do Oceano Atlântico, Pacífico e Índico e procuro fazer uma escavação geológica, uma sondagem, tem uma camada de sedimento de centenas de metros em alguns lugares, em outros lugares menos. Abaixo desse sedimento, que é moderno, existe basalto. Então, o leito dos oceanos Atlântico, todo o leito, Pacífico e Índico, é basalto. Mas de onde veio? Que vulcões geraram esse material? Está aqui os vulcões. Eu só tenho aqui um pontinho na Islândia que está em atividade. Todo esse vulcão linear, aproximadamente 20 mil quilômetros, está quietinho, ainda bem. Então imagine lava saindo desse vulcão linear e a lava cobriu toda essa área. E o basalto é uma rocha muito densa. À medida que ele foi sendo depositado, houve um afundamento dessa região, um levantamento das áreas continentais e a água ocupou esse espaço e estava sendo abaixada. Então formou os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Então vocês estão vendo aqui uma cadeia de vulcões, outra aqui. Somando esses vulcões lineares, hipervulcões lineares, dá mais ou menos 70 mil quilômetros de vulcões lineares. Então imagine isso, esses vulcões de erupção no passado, que violenta transformação isso ocasionou na Terra. Mas como foi isso? Vamos analisar. Por que não existem erupções globais hoje? Porque eu estou aqui, se existisse isso aí, não tem nem ninguém aqui mais. Esse tipo de vulcanismo ocorre mais. Mas você estudou essa rocha, ocorre aqui em São Carlos, ocorre. Só que se você verificar o que está em cima dessa rocha vulcânica e embaixo dela, vai encontrar rochas com fósseis. Peraí, fósseis eu já imagino como um cristão poderia se formar. Peraí, mas se eu tenho rocha vulcânica embaixo e em cima, quando esses seres foram soterrados e fossilizados, estava ocorrendo vulcanismo ao mesmo tempo. Pense bem nisso. Muito bem, mas o que provocou esse vulcanismo que eu mostrei para vocês, o que eu estudei aqui, esse monstruoso, que praticamente ocupou mais de 50% da superfície da Terra? O que teria provocado isso? Como surgiu? Como daqui começou a sair lava em grande quantidade? O que desencadeou esse processo vulcânico global? Alguns cientistas acham que foi isso aqui. Isso aqui, vocês estão vendo? Isso aqui
uma cratera vulcânica? Não. Não tem rocha vulcânica aqui, nem fora, né? Aqui uma estrutura circular, uma cratera de impactos meteoríticos. Sim. Quando você chega aqui dentro e pega realmente fragmentos do material, fora também, você percebe que aqui caiu um meteorito de mais ou menos 30 metros e gerou uma cratera de 1,5 km mais ou menos. Fica no sul do Arizona. E aqui estou, servindo de guia turístico para um grupo de pessoas que se interessam por geologia e contrataram para dar um passeio aqui e contar uma história diferente do que está nos livros. Mas que história? Que as rochas contam. Então eu estou aqui mostrando o significado. Se alguém me providenciar um copinho de água, por gentileza, sem gelo. Água mole. Bom, aqui eu estou então nessa cratera do Arizona, mostrando que esse fenômeno ocorreu no passado de maneira muito frequente. Ontem à noite estava em casa com minha esposa, estávamos sozinhos, liguei a televisão, Impacto Profundo. Que assistiu esse filme? Não assistiu? É um filme que mostra um meteorito caindo nos dias atuais aqui na Terra. Qual seria o resultado? Então, esse filme mostra muitas coisas interessantes. Perceba então que isso aqui é uma cratera de impacto. Mas que tem a ver meteoritos com vulcanismo? Vamos lá então. Vou mostrar para vocês. Os meteoritos caíram na Terra, quebraram o Evangelho e em alguns lugares cai um meteorito aqui, cai outro aqui, cai outro aqui. No lugar onde ele caiu, a rocha fundiu e a lava sai. Só que fraturas se formaram. Caiu aqui, outro aqui. Entre um impacto e o outro, surgem fissuras imensas. E essa fissura, quando se abre, ela acaba realmente fazendo com que as pressões que estão lá embaixo diminuam e a rocha se transforme em magma. Magma é a lava ainda em profundidade, não saiu. Ou melhor, o magma, essa rocha incandescente, fundida, quando ela extravasa, se transforma em lava. Lava e não larva, por favor. Lava é uma coisa, lava sem R, é material vulcânico que formou todo o leito dos oceanos aqui. Vocês estão vendo então que à medida que essa fissura se formou, ela foi se abrindo, se afastando. Estão as setas aqui. Quem provocou essas fissuras? Os meteoritos caíram aqui e realmente provocaram isso. Muito bem, mas é só no Arizona? Vocês estão vendo fragmentos de meteoritos no mundo inteiro. Mas, professor, eles escolheram mais a Europa e os Estados Unidos para cair. Por que não caíram também em grande quantidade na América do Sul, na Ásia e na África Central? Porque esses lugares não têm recursos financeiros para a pesquisa geológica como tem aqui nos Estados Unidos e na Europa. Só isso. É só cavar, encontrar. Tem gente que manda, olha, encontrei uma estrutura circular aqui, o Google mostrou, manda para a NASA, é uma cratera de impacto. E muitas delas estão soterradas, estão embaixo. Pode deixar de ver. Deixa eu mexer isso, obrigado, não precisa de. Obrigado. Muito bem. Então, várias dessas estruturas estão soterradas. E boa parte, 75% dessas áreas continentais que estão em branco aqui, estão cobertas por sedimentos, rochas que, depois que caiu o impacto, formou uma cratera, veio o material, cobriu. Mesmo assim, alguns geólogos vão escavando e encontram estruturas circulares e outras evidências de que realmente os meteoritos caem em grande quantidade aqui na Terra. Inclusive, muitos estão aqui submersos embaixo, muitas crateras, dos oceanos. Então, não existe a menor dúvida de que os meteoritos caíram no mesmo momento em que estava realmente ocorrendo vulcanismo, provocou vulcanismo e muitos seres morreram. Tudo ocorreu na mesma época. As rochas contam essa história para o João.
Muito bem, então, existe uma distribuição global de crateras de impacto. Distribuição global de vulcanismo no passado, distribuição global de crateras de impacto no passado. Então, parece que existe algo global que eu consigo entender. Essa aqui é a que eu mostrei, que eu estou dando uma aulinha lá no Arizona, mas existem várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, essa aqui, ela tem 40 quilômetros de diâmetro. Né? Acredita-se que um meteorito com mais ou menos 10 quilômetros de diâmetro, pouco menos, formou realmente essa cratera de impacto. Todas as evidências estão aí de que realmente caiu um meteorito aqui e gerou mudanças. Os jogos encontram rochas a mais de 1000 quilômetros de distância do local de impacto. Portanto, os efeitos imediatos desse impacto que ocorreu aqui no Brasil. Mas existem muitos outros. Uma forma de entender isso melhor é olhar para a Lua. Parece que a Lua está ainda aparecendo aí, né? Está cheio, está já diminuindo, minguante. Então, você pega um binóculo e procure olhar para a Lua. Binóculo comum, várias estruturas circulares e umas manchas escuras, pretas, que estão irregulares, mas se você ver com atenção, elas estão uma do lado da outra, às vezes em cima da outra. São manchas que mostram que o impacto meteorítico saiu lava, transformou lava também na própria Lua. Então, impactos associados com lava vulcânica não ocorrem só na Terra, ocorrem na Lua, em Marte, em Vênus. Parece que houve uma chuva de asteroides que atingiu todo o sistema solar, inclusive a Terra no passado. Muito bem, então eu tenho essa distribuição global de crateras de impacto, que ainda bem que não ocorre nos dias de hoje. Muito bem. Então, imagine um meteorito caindo no mares primitivos, na mesma ocasião. Ondas gigantescas, com centenas de metros, algumas com quilômetros de altura. Vocês estão vendo aqui uma ilustração, o dinossauro está distraído aqui, se ele olhar para o lado ele já desmaia de medo, né? Aqui deve ter um tsunami, mega tsunami com 300 metros de altura. Então o que aconteceu? Essas ondas gigantescas varreram as áreas continentais, levando tudo pela frente. O resquício do impacto, o meteorito viajando a 70 mil km por hora, ao impactar com a água, é como se fosse rocha. Não é? Então, a energia cinética se transforma em energia térmica. Então, essa onda está se movimentando já a velocidade supersônica, carregando rochas, animais, plantas, e ainda incandescente. Agora, pergunta: essa onda viajando de maneira muito rápida, ela vai uma hora parar. Esse processo de transporte, de erosão, de transportes materiais, blocos de rocha do tamanho dessa igreja, muito maiores, com o tempo vão se atritando mutuamente, carregando animais. Vocês acham que todo esse material vai se depositar em milhões de anos? Ou em algumas horas, dias? É óbvio. Então, quando você começa a analisar uma visão um pouco diferente dos dados geológicos, começa a surgir um quadro, um cenário que é familiar para você. Porque hoje não se fala mega tsunamis, ondas com centenas de metros de altura, ainda bem, porque nos saímos aqui. Muito bem, mas onde eu estou aqui? O que acontece? Aqui eu mostrei para vocês alguns animais mortos. Então, os animais dessa ocasião, meteoritos, vulcanismo, mega tsunamis ocorrendo, e essas ondas carregando sedimento que se depositaram. E aqui eu estou na formação Pisco, no Peru, uma baleia fossilizada. As suas barbatanas, aquelas unidades filtradoras para você, a baleia, coletar os plânctons, pequenos animais. Vocês sabem, né, que nem todo peixe grande vai realmente engolir, como um tubarão, e outros animais grandes, marinhos, uma orca, por exemplo. Não. Eles são grandes, as baleias, e essas unidades filtradoras pegam plânctons em grande quantidade
e realmente depois a água é filtrada e eles se alimentam com grandes quantidades desse material tão pequeno. Não é? Mas o que é impressionante é que essas baleias estão em posição de nada, estão nadando, estão perfeitamente preservadas. Elas morreram subitamente, em pouco tempo. E a preservação de alguns materiais aqui mostram que entre a sua morte e o início de fossilização, algumas horas. Só que os geólogos dizem que essa camada sedimentar aqui demorou milhares, milhões de anos. Como? Se essa baleia fica exposta em algumas dias, semanas, ela praticamente desaparece, se decompõe inteira. Então não tem como você colocar milhões de anos e encontrar fósseis como esses. Não tem como. Esse tempo não faz sentido. E um pesquisador chamado Esperante, um espanhol, ele diz o seguinte: foi dos lugares onde pescam baleia no mundo inteiro e verificou o que ocorre com baleias que morrem e ficam expostas. E em pouco tempo, essas barbatanas aqui, elas realmente se deformam e desaparecem, descolam uma da outra. Ou seja, aqui a posição dessa baleia mostra que algumas horas, no máximo, que ela realmente foi exposta e em seguida foi rapidamente soterrada. Por isso que ela está preservada. E o mesmo você vai encontrar em outras partes do mundo. Aqui eu estou em Cochabamba, na Bolívia, em Torotoro, melhor dizendo, onde tem pegadas de dinossauros. Essa pegada de um dinossauro herbívoro enorme está aqui mostrando que as pegadas foram rapidamente soterradas, senão não teriam sido preservadas. E quando eu olho para os fósseis, de modo geral, você vai encontrar realmente algo impressionante. Todos os fósseis estão aqui porque eles foram mortos e rapidamente soterrados. Aliás, é comum encontrar, o número é grande, é comum encontrar dinossauros em posição de agonia, os braços para trás, os virados, a boca aberta. Ou seja, esse dinossauro foi soterrado em vida. Estava vivo. E o sedimento ainda se mexia, ainda sufocado e soterrado. Então existem muitos fósseis nessas condições. Onde estão os milhões de anos? Né? Como? Não tem como. Não tem como atribuir milhões de anos a essas camadas. Quando eu vejo então que entre uma camada e outra, às vezes existe vulcanismo, existem marcas de meteoritos, não é? Existe 95% dos fósseis são de origem oceânica, estão no continente, então eles foram levados por ondas gigantescas, então mega tsunamis, vulcanismo global, não é? Meteoritos atingindo a Terra em todos os lados, então tudo isso ocorreu de maneira muito rápida. Então, aqui estou mostrando o caso do dinossauro. Aqui estou no Museu de Bryce, Utah, nos Estados Unidos, e aqui uma distribuição global de fósseis de dinossauros no mundo inteiro. Mas por que eu tenho uma concentração maior de locais onde eles foram encontrados na Europa? Porque a Europa já faz esse trabalho de prospecção há muitos anos. Bem antes, realmente, os Estados Unidos começaram a fazer isso. Então, aqui existe mais estudos. Certamente, se eu fosse fazer uma análise na Ásia, aqui em cima, na Antártida, em qualquer lugar do mundo, eu vou encontrar não somente fósseis de dinossauros bem preservados, mas de fósseis em geral. Muito bem. Mas em que lugar estão os fósseis depositados? Como são essas camadas? Um lugar excelente para encontrar as camadas que contêm fósseis é no Grand Canyon, porque estão sendo realmente expostas as camadas. E você, quando pega essas camadas aqui, por exemplo, essa aqui chama-se formação Coconino. Isso daqui. Aqui estou no Arizona. Se você pega um helicóptero e prossegue acompanhando o Grand Canyon e entra no estado de Utah, a 15 km de distância, a camada está lá. Mesma camada. Mostrando que essa disposição em grandes áreas de camadas repletas de fósseis não está ocorrendo hoje, porque
para formar isso, eu tenho que ter algo catastrófico. Muito bem. Então, vocês estão vendo uma coisa impressionante. As manchas verdes e a azul mais escuro são bacias sedimentais fanerozoicas. Fanerozoico, faneros do grego visível, zoico, vida. Camadas que contêm fósseis. Sim? Vamos traduzir isso de uma maneira mais simples. Você está observando nas manchas verdes e azul mais escuro cemitério de fósseis. A distribuição é local ou global? Global. Então, quando eu pego essas camadas aqui, essa aqui no Brasil que eu estudei, aqui na África, qualquer lugar, e faz uma perfuração, você vai encontrar em todas elas praticamente a mesma coisa. Isso aqui, fósseis. Então, você pode chamar isso de cemitério global de fósseis. Eles foram rapidamente soterrados. Então, vamos rapidamente recontar essa história. Estou terminando. Então, no passado, ocorreram aqui na Terra impactos gigantescos de meteoritos e cometas. Isso acabou realmente fragmentando a Terra, e através dessas fissuras saiu grande quantidade de água. As fontes da mesma se romperam. Opa, essa frase com isso. Em seguida saiu lava em grande quantidade. Então, super erupções vulcânicas, resultado desses impactos. E os próprios impactos fragmentaram e houve a movimentação desses fragmentos. Eles se movimentam até hoje. Essa movimentação é facilmente explicada quando eu vejo o Oceano Atlântico e Índico que não existiam antes. Foi devido a esse movimento de separação e vulcanismo simultâneo que se formaram os leitos, os assoalhos oceânicos. Muito bem. Então, uma coisa leva a outra aqui, estou percebendo, né? E, de alguma forma, tanto impactos meteoritos na água, como grandes maremotos, e antes de a lava sair água, ação devastadora de grandes volumes de água. É o quarto fenômeno. Talvez a água tenha vindo de fora também. Alguns acreditam que havia uma envoltória de água em torno da Terra, que ela se precipitou no passado. Então, água por todos os lados nessa ocasião. Isso provocou, essas ondas, intensos destruição dos ecossistemas e intensos e extensos fenômenos de erosão, transporte e posição. Todo esse material foi rapidamente depositado. Então, vocês estão vendo aqui um fenômeno geológico global. Esse é global, esse é global, global, global e global. Só que esse aqui, tudo que está acontecendo aqui, resulta em mortandade em massa e rápido soterramento. Todos eles apontam para cá. Inclusive, as águas aciduladas devido ao material vulcânico ácido acabou mudando realmente o pH da água, e os animais morreram sem estarem diretamente ligados com esses fenômenos aqui. Então, o ambiente, esse cenário aqui é terrível. Eu chamo esses seis fenômenos de fenômenos geológicos globais. Vamos entender um pouquinho melhor eles. Eu vou voltar agora e colocar como eu cheguei a essa conclusão. Por quê? Cada um desses fenômenos deixaram cicatrizes. Vamos lá. Crateras de impacto. As crateras são cicatrizes dos meteoritos que atingiram a Terra. Não é? E eu tenho aqui também as grandes províncias ígneas. São essas rochas vulcânicas que correm no mundo inteiro. São cicatrizes também. O próprio assoalho do Oceano Atlântico, Pacífico e Índico, uma cicatriz. Onde eu tenho mais aqui, vamos ver aqui, anel de fogo, fragmentação, quando você pega o Pacífico, toda a borda do Pacífico, chamado anel de fogo, são as regiões onde ocorrem mais terremotos e vulcanismo no mundo. Eu chamo isso de ecos de alguma coisa que ficou no passado, ou geoecos. Vamos falar isso mais para frente. Tsunamis de hoje me faz lembrar do que ocorreu no passado. E as bacias sedimentares são também geocicatrizes, todo esse processo violento. Tá? Então, eu vou colocar melhor isso aqui. Ó. Causas de primeira ordem, efeitos de primeira e segunda ordem,
Causa e efeito. Você consegue na geologia encontrar relações de causa e efeito em cada um desses fenômenos. Ok? Geologicamente falando. E dá nomes ainda para aquilo que eu tenho para estudar e chegar a essa conclusão. São essas geocicatrizes aí. E os geoecos, para mim, são reminiscências de hoje para entender o que ocorreu no passado. A pergunta: você enxerga algum texto bíblico aí? Nesse quadro existe alguma narrativa bíblica? Não, é só geologia. Mas para onde aponta essa geologia? Desses 6 fenômenos globais que vocês estão vendo aí, 2 estão na Bíblia. Quais? São os que estão mais destacados. Em vez de colocar um quadrinho preto, eu coloquei uma figura. Quais são? Esse, o 4º e o 6º. Esses 2 estão na Bíblia. Quando você lê Gênesis 6, 7, 8 e 9, você percebe que alguma coisa ocorreu na Terra no passado. Mas você vai ficar com as evidências disso. São aqui. Fenômenos geológicos globais, geocicatrizes, geoecos, evidências de uma catástrofe global, uma extinção global em massa. Quando eu apresento esse quadro, vamos colocar aqui de maneira um pouco mais clara. Esse quadro, eu vou nas universidades públicas, até em curso de geologia, e coloco esse quadro. Eu pergunto: alguns de vocês estão revoltados comigo, por que convidaram na aula para falar sobre Bíblia aqui? Eu pergunto para eles: quanto de Bíblia tem aqui, nesse quadro? Quanto de religião tem aqui? Aí o geólogo ateu está na minha frente e tem que olhar para esse quadro e admitir que existem evidências científicas de uma catástrofe global que ocorreu no passado. A Bíblia fala que, se possível, as pedras falam. Um geólogo ouve. Ele poderia ouvir essas pedras falando, mas eles se recusam. Eles não querem ouvir o que as pedras estão dizendo. As pedras contam essa história. O geólogo, quando estuda as rochas, ele devia chegar a essa conclusão. Infelizmente, isso não ocorreu. Muito bem, eu chamo isso de a maior tragédia ambiental da história da Terra. São evidências científicas de que isso ocorreu. Quando eu coloco essas setas aqui e faço essa relação, os milhões de anos desaparecem. Eles não podem ser divididos. Eu tenho um tempo aí, uma cronologia de dias, horas, dias, semanas, e se forem fenômenos recorrentes, alguns meses. Quantos meses? Então, esse quadro reflete a maior tragédia ambiental da história da Terra. Evidências científicas da grande catástrofe, a grande extinção em massa, fenômenos geológicos globais, geocicatrizes, geoecos. Eu chego aqui, no final, e pergunto no geólogo: você questiona isso? Por que você não aceita isso? Por que nos cursos de geologia do mundo inteiro não é contada essa história? Um dia eu estava no sul de Minas Gerais, participando de uma filmagem, e um jornalista da Abril Cultural estava passando por lá, eu tinha algum amigo, e começou a olhar para mim. Eu estava no campo gravando, e viu que eu falei algumas coisas que estão aqui. Só que ele viu depois eu falar de dilúvio. Vem cá, eu estou entendendo. Você está usando 2 discursos aí totalmente incompatíveis. O que você quer dizer com tudo isso? Nós estávamos no mesmo hotel, eu tive que continuar as gravações no dia seguinte. Então, fomos no mesmo hotel. Após a janta, eu peguei um computador e narrei, construí esse quadro aqui para ele. Falei para ele: para mim, eu disse para ele, isso aqui é um dilúvio. Ele disse para mim: mas vem cá, se isso é um dilúvio, eu também creio. Agora, aquela história de Noé da arca, aquilo é ridículo, né? Que coisa absurda. Eu falei: não, é a mesma história. É a mesma história. Eu, quando leio Gênesis 6, 7, 8 e 9, de maneira direta e entre linhas, eu vejo como geólogo isso está aqui. Eu não falei para vocês que no criacionismo a ciência e a Bíblia caminham juntas? Eu estou provando isso.
Não estou apenas dizendo que é bonito dizer isso. Não está aí. Minha experiência acadêmica me levou a essa conclusão. Okay? Então, evidências bíblicas da grande catástrofe. Evidências científicas da grande catástrofe. O que é a grande catástrofe? É a maior tragédia ambiental da história da Terra. É a grande extinção em massa. É o dilúvio. Todas as palavras querem dizer a mesma coisa. É triste verificar que quando as pessoas começaram a abandonar jogos a partir do século XIX, com a influência dominante de Darwin, acabaram não acreditando mais na Bíblia. Em Gênesis 6 a 9, Mateus, que nós vemos agora. Então, seus estudos levaram eles para conclusões equivocadas, não apenas biblicamente, mas cientificamente. Então nunca se esqueça que a verdade é maior que o erro. E nós não devemos ter medo de desenvolver uma investigação séria científica, pois encontraremos a verdade. Muito bem, o que tinha expor para vocês seria isso: o extraordinário exemplo de uma relação funcional entre ciência e Bíblia. Isso chama-se criacionismo. Temos ainda alguns minutinhos. Alguma pergunta? Pegar o microfone aí para vocês realmente fazerem algumas perguntas. Se vocês fizerem nenhuma pergunta, ou não entenderam nada, ficam preocupados, ou entenderam tudo.